Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Tem pessoal entrando, Cris Clay, Simone Alves. Ai, que bacana, muitas pessoas super legais. Gente, hoje a última live do mês para encerrar as lives voltadas de dança para criança, né? Comemorando esse mês, já que é o mês que a gente passou o mês dos dias das crianças, então a gente fez todo um mês temático e essa é a última live com a convidada Beth Bastos. A gente teve também a Zélia Monteiro, tivemos a Georgia Lengos e tentamos a live com a Usha Xavier, mas ela não conseguiu a conexão, mas então a Usha vai voltar em algum momento para que a gente consiga fazer esse papo. Então quero aqui todos agradecer a presença, né? Eu tô vendo que tá chegando bastante gente. Eu já vou chamar a nossa convidada de hoje. Eu sei que ela já tá aqui, Beth. Eu vou só fazer alguns recadinhos. Pessoal, a gente tá super com uma programação linda que começa essa semana que vem, segunda-feira, aulas para crianças online. Então, são 7 dias com aulas maravilhosas, com profissionais muito bacanas e também 5 palestras, uma programação muito linda e especial, voltada para educadores, cuidadores, pessoas que trabalham com o universo da infância. E de quebra, quem fizer essas aulas, inscrever as crianças ou até mesmo vocês vão estar ajudando a campanha de doação SOS Dança São Paulo, é uma verba revertida para os profissionais, para ajudar os profissionais em tempos de pandemia. Então, olha que legal, além de fazer aula ou oferecer aula para uma criança fazer dança, né? Vocês também vão estar ajudando uma ação que é super solidária e super necessária para esse momento. Bom, dito isso, eu vou chamar a nossa convidada porque vocês não estão aqui para me ver, não é mesmo? Vocês estão aqui para ver Beth Bastos. Então, Beth, vou te chamar aqui, a nossa queridíssima. Deixa eu chamar Beth, estou convidando a solicitação e aguardando ela entrar. Eu estou muito feliz. Que demais! Tem um monte de gente falando projeto lindo, Marcos. Estou aqui aguardando nossa querida convidada. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem, né? Ela está entrando. Oi, oi. Oi, Beth! Oi, Que querida. ótimo te receber aqui. Tá muito. Você me ouve Delícia. bem e me vê bem, Beth? Eu te ouço bem e te vejo bem. E você? Tá me vendo bem? Ótimo também, Tá muito ótimo também. escuro. Não, tá linda. Tá O bom? azul atrás tá ótimo, Beth. Então tá Beth, ótimo. primeiro, super obrigada pela sua presença para a gente encerrar essa série de lives falando sobre o universo da infância, né, da dança para a criança, que às vezes é um tema que fica um pouco renegado, né, já dentro das produções, né, cênicas e tudo. Então, super obrigada por você estar aqui para falar do seu trabalho e também falar do pensamento do Klaus Viana, né, para a dança para crianças. Então é algo muito novo e confesso que eu não sabia sobre esse lado do Klaus e a gente vai poder ouvir um pouquinho. Só vou dar um recadinho antes da gente começar. Pessoal, tem um ponto de interrogação aqui. Esse pontinho de interrogação é isso mesmo que vocês estão imaginando. Mandar perguntas para a Beth. Então, dúvidas, mande pelo pontinho de interrogação e não no chat, porque eu não enxergo, eu não vou ler o chat, eu só vejo os corações. As perguntas são no pontinho de interrogação e eu vou abrindo para que a Beth responda, ok? Mas, Beth, eu vou começar então te fazendo a primeira pergunta, que é um pouquinho para as pessoas te conhecerem, né? Já que talvez nem todos aqui saibam do seu trabalho. Então, que você contasse um pouquinho como que você entrou no universo da dança, né? E quais são seus grandes mestres e referências? Hum. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui.
E, na realidade, assim, eu pedi para a Thalita me entrevistar, né, Thalita? Vamos falar a verdade. Vamos contar Porque, aqui, Beth. Você vai me entregar. porque é o seguinte, eu assisti a entrevista com a Zélia e achei linda e foi muito gostoso, né? Apesar de ser aluna da Zélia desde sempre, e foi muito gostoso ver a Zélia falando do trabalho dela para criança. E depois eu assisti também a da Geórgia, que eu adorei. E eu falei, nossa, eu trabalhei tanto com criança, né? E gostaria tanto de falar da pesquisa que eu fiz com o Klaus, né? Junto com ele. Uhum. E ninguém lembra de mim, mas assim, também. Ai, Beth. Mas Não, não, mas agora. não, e falar com você foi uma surpresa, porque você não sabia realmente que eu tinha Não, trabalhado com criança, né? não sabia. Então, isso me fez pensar bastante o que aconteceu, que gap foi esse, né? Porque na realidade, Uhum. assim, então começando já a falar da história, né? Eu, eu conheci o Klaus, eu sou mineira, e conheci, Tá, e conheci o Klaus em 78. Eu sou uma grande amiga da Fernanda Viana, que é a sobrinha do Klaus. E tá. nós dançávamos juntas e fomos para Salvador, para aquele festival incrível que acontecia de dança contemporânea lá em Salvador. E eu junto com a Fernanda, ela, não, a gente vai fazer o workshop do meu tio. Ah, então vamos fazer o workshop do tio da Fernanda, que é um tal de Klaus e tal. E aí, na realidade, eu estudava no Transforma, né? Eu já sabia de toda a história do Klaus, que eu fazia a escola de dança moderna, que é a escola da Marilene Martins, que foi criada pelo Uhum. Klaus Angel, junto com a Marilene Martins. Então, eu já tinha acesso a todo um conhecimento, uma pesquisa corporal, coisas que vieram do Klaus, Klaus e Angel, o Klaus achava isso, tarará, então foi assim, uma loucura conhecer o Klaus na Bahia. E, e eu tenho assim, o Klaus ele mudou a minha vida. E então quando eu conheci o Klaus, que conheci o Klaus numa diagonal, eu fazendo uma diagonal de Grand GTs, eu fazendo aquele Grand GT belíssimo de bailarina clássica. E ele, não, bailarina clássica, não! Ele começou a gritar comigo. Aí depois a gente foi almoçar junto, ele falou, mas olha, minha nega, eu não estava gritando com você, eu estava gritando com o seu corpo. Porque o seu corpo, ele está num lugar que ele precisa sair. E eu tinha, o quê, 17 anos, né? Foi como assim, né? Que esse homem está querendo me dizer? E aí pronto, foi assim, foi uma temporada de Klaus, Klaus, Klaus. Eu estava lá na Bahia com o Dudude, com o grupo da Uhum. Dudude, eu estava dançando com elas no trabalho. E aí esse outro mundo da dança começou a fazer parte da minha vida. Ah, então tá. Então Que existe linda. prazer em dançar, então existe espaço para a imaginação, existe espaço para outras poéticas, porque eu, desde pequenininha, fazia balé clássico. A minha mãe me Uhum. colocou no balé clássico, minha mãe foi bailarina clássica também, pianista e bailarina. Então eu vinha de um trabalho com balé, assim, eu dancei no Centro Mineiro de Danças Clássicas, lá em Belo Horizonte, eu já tinha dançado vários balés de repertório e ponta, então eu vinha de um esquema muito pesado de dança, sabe? Uhum. E conhecer o Klaus foi uma verdadeira revolução na minha vida. Eu falei Tá. tchau. Eu dava aula de dança, eu comecei a dar aula de dança muito cedo, porque eu tinha três irmãs abaixo de mim. E Uhum. eu morava em Itabirito, eu sou de Itabirito. E eu Nossa, ia nunca ouvi falar.
Então, é uma cidadezinha linda, é um vale que fica entre, todo mineiro mora entre, né? Então, eu Uhum. fico entre Belo Horizonte e Ouro Preto. Tá bom. Entre aí. E eu estudava em Itabirito e Uhum. fazia inglês e balé em Belo Horizonte. Então eu ia 2 vezes por semana, pegava o ônibus, ia e tal. Tá. Então eu comecei desde novinha a dar aula para as minhas irmãs e as amiguinhas das minhas irmãs. Então, assim, desde os Uhum. 14 anos eu já me vejo como professora de balé e brincando e dançando e criando minhas próprias aulas. Uhum. Mas como eu vinha de um esquema de balé, de fazer Royal, eu fiz Royal, então eu estava muito influenciada com aquela técnica, com aquelas Uhum. posições, com aquele É. esquema, né? Então minhas aulas já estavam indo para um esquema assim mais tradicional mesmo. E Tá. aí, quando eu conheci o Klaus, foi toda essa revolução. Aí eu comecei a estudar com ele quando ele vinha em Belo Horizonte. A gente tinha um grupo de estudos, eu, a Dudude, a Ivana Cruz. Era um grupo Uhum. incrível. A Irene Ziviani, aliás, era na escola da Irene Ziviani. E aí a gente começou a estudar com ele e nesse meio tempo eu comecei a dançar no primeiro ato. Então eu estava já dançando profissionalmente no primeiro ato. E aí comecei a vir para São Paulo nos fins de semana, porque o Tá. Paulo estava aqui estourando em São Paulo e ele dava aqueles cursos de férias assim maravilhosos na Ruth Rachu, no Cisne Negro, aquele monte de gente incrível, uma reunião entre artistas, atores. E eu comecei a entrar nesse mundo e eu falei, o quê? Eu vou embora, eu vou atrás desse cara. E aí fechei a minha escola, que eu tinha uma escola linda, num prédio lindo lá em Itabirito, com crianças lindas que até hoje trabalham com dança, e vim para São Uhum. Paulo e falei, Klaus, não dá mais, não dá mais, eu preciso de você, minha vida virou outra, o que eu quero de dança não está mais aqui, eu quero estudar, eu quero pesquisar. Só que como é que eu vou para São Paulo? Eu não tenho como viver lá, né? Era meu sonho, São Paulo. Uhum. Era São Paulo, depois eu queria ir provavelmente para a Alemanha, eu Pro... queria fazer folkvang, eu queria tentar alguma coisa com a Pina, que era também algo que eu vislumbrava, né? E aí vim para São Paulo, o Klaus falou, então vamos fazer o seguinte, não vou te dar nada de graça. Nós vamos fazer assim, você vai ser minha assistente, e vai, junto comigo, a gente vai pensar, já que você tem todo esse trabalho com criança, a gente vai pensar o meu trabalho para criança. E eu achei Uhum. maravilhoso, porque era tudo que eu queria. E era exato, eu sabia dar aula para criança, eu tinha o maior jeito, eu adoro criança, mas eu estava naquele lugar meio engessado de trabalhar com criança. Uhum. E era tudo que eu queria. Então foi assim, a gente começou, eu vim para São Paulo e fiquei na cola do Klaus, eu fazia todas as aulas do Klaus e toda oportunidade que a gente tinha, a gente sentava para conversar. E assim, foram conversas assim maravilhosas, muitas coisas anotadas sobre, porque ele também nunca tinha dado aula para criança, ele tinha uma ideia, né, de como que a gente podia fazer. E como eu fazia todas as aulas dele, eu falava, Cláudio, mas esse exercício é bom. Então esse dá para fazer assim. Ah, esse dá. E eu fazia aulas. Eu preparava aulas e falava, Aham. o que que você acha disso? Ele, nem pensar, a criança não vai fazer isso não. Mas isso é bom. Então foi muito interessante assim a maneira que a gente foi construindo, né? Bom, o Klaus, eu vim para São Paulo e conheci o Sandro e fiquei grávida e morri de vergonha. Falei, Klaus, me desculpe, olha, eu vim para cá para trabalhar e acabei ficando grávida. Ele falou,
Ele falou uma coisa linda para mim. Ele falou assim: e o que é um ano na vida de uma pessoa? E eu já achei, falei, nossa, desculpa, né? Estou aqui para trabalhar com você e de repente me engravidei. Isso não é nada. Seu corpo tá, o trabalho no seu corpo ele está florescendo de tal jeito que o máximo foi essa gravidez. Daí isso me deu uma super alegria, né? Ao mesmo Nossa, que lindo, visão, né? Naquele tempo, né? De não sim. penalizar a mulher, né, por uma gravidez, o que não seria o caso para um homem, né? Que Ah, com lindo isso, certeza. Beth. Foi lindo. É. E aí ele me chamava da deusa da fertilidade, porque eu chegava com aquele Ah, barrigão, né, tal. A minha preparação que de parto foi toda com ele. E foi assim, foi lindo. muito junto, né? E ele fez parte da minha vida, assim, toda a gravidez. Uhum. E depois, quando o meu filho nasceu, ele tinha a Tainá, filha da Neide, pequenininha também, Ah, então foi. aí era delicioso, porque eu ia lá para casa do Rainer com o Antônio pequenininho, Tá. o Antônio e a Tainá brincavam juntos, e o Klaus cuidava da Tainá e eu do Antônio, e a gente ficava ali tardes, tardes, escrevendo, conversando, observando as crianças. Era assim, foi um estudo único, sabe, na minha vida, assim, foi maravilhoso. Que, que lindo, Beth, saber disso e de saber do olhar generoso do Klaus, né, para o corpo da mulher, para essa natureza, né? Nossa, muito lindo. E Beth, interessante você falar, porque exatamente o que eu imaginava. O Klaus, ele não tinha um trabalho específico voltado para a criança, mas ele então, você começa a criar esses elos, né? Porque afinal você veio para São Paulo para cobrir essa lacuna, digamos assim, que não teria, né, esse universo voltado, a dança voltada para o universo da infância. Aí eu queria que você tentasse, assim, depois de tantos anos trabalhando e se debruçando nessa pesquisa, né, entre trazer o que era o Klaus no seu corpo, né, experimentando no seu corpo, e trazer esse universo voltado com esse distanciamento, né, para uma outra faixa etária, eu queria que você falasse um pouquinho quais são os eixos, né, então, que você conseguiu trilhar os eixos artísticos pedagógicos, de fato, que você levou para a sala de aula. Eu acho que hoje, né, mais de 30 anos aí de trajetória, talvez você consiga já né, dizer quais são esses eixos que você, de fato, construiu nessa relação. Sim. Eu acho que o mais fundamental de tudo, né, que é a frase do Klaus, não decore passos, aprenda o caminho. Eu acho essa frase assim maravilhosa. Acho que ela resume todo o pensamento dele, do que ele pensava para a dança, né? E conversando sobre isso, com ele, sobre como você pega uma criança, você pode ajudar uma Uhum, criança, uhum, você pode tornar uma criança um repetidor de passos, fazendo lindo, maravilhoso, ok, muitas coisas, e um criador, né? Como você ajuda alguém a ser um criador e não um repetidor de passos, né? O Klaus ele tinha isso muito sim. forte, que ele estava nesse momento de não me repete nada, por favor. Você tem que se conhecer, você tem que se descobrir, você tem que descobrir o seu jeito, né? Uhum. A aula dele era toda voltada para isso. Tá um barulho horrível? Você está sentindo? Tá tendo um Bem corpo. longe, Tudo bem, eu estou em, bem longe, eu tô Beth. em Pissinguaba. Ah, tá. E Não, mas tá super.
tá dando para te ouvir bem. Se alguém Ótimo. tiver com dificuldade, avisa, mas está bem Tá. longe, bem tranquilo. Tá tendo um comício aqui de Ubatuba, chega, é uma praia, é uma vila, não acontece nada. E hoje tem um comício, assim, muito gozado. Não, mas está bem distante, tá Tá bem, bom. sua voz está bem em primeiro plano. Legal. Então, a primeira coisa era como você entra no universo de uma criança Uhum, e ajuda essa criança a trazer na tona a imaginação dela. Pelo amor de uhum, Deus, sabe? Entra no universo dessa criança, a primeira coisa, sabe? A gente ficava conversando, vendo o Antônio e a Tainá brincar, e como poderia isso ser possível numa sala de aula? Ali eram duas crianças livres, ok. Então, assim, ele falou uma coisa linda, que para mim foi a primeira regra e que mudou a minha aula. Ele falou assim: se a tua aluna trouxe uma boneca para a aula já começou. uhum. Nossa, isso foi assim, abriram todos os caminhos assim pedagógicos, sabe? Porque você tinha aquela coisa, ai que linda, você trouxe a boneca, que linda. Então agora põe a bonequinha ali, né, que vamos começar a aula. E aí, assim, Aham. todas ficavam olhando aquela boneca, querendo pegar, até eu queria pegar aquela boneca, e de repente aquela boneca era para depois da aula, né? E não, a aula começava ali. Nossa, uma boneca veio, uma boneca. Como ela se chama? Deixa essa boneca passar de colo em colo. E não interessa se você preparou a aula X, Y, Z, que você tem um plano que você tinha que cumprir hoje. Acabou. A boneca que é o elo da aula hoje. Então, em cima da boneca, você vai ter que elaborar toda uma aula. Se vira! Entendeu? Então, assim, era uma aula instigante, não só para a criança, para as outras crianças que a gente. E para um professor que queria dar, mas eu queria tanto fazer aquela aula da bola hoje, sei lá, do pulso. Uhum, Não, a boneca, e aí essa esse aproveitar o material que já está, que é um pensamento do uhum, Klaus, né? Aproveitar o que a criança tem, aproveitar o que ela trouxe, ouvir a criança, né? A criança uhum, precisa falar, precisa contar, precisa. Isso também eram nas aulas de adulto, né? O Klaus é o professor que eu conheci até hoje que dava essa importância para o ser humano. Ele queria ouvir. Ele gostava uhum. muito mais de ouvir as suas histórias, as suas dores. Ai, Klaus, ontem eu tomei um porre. Ai, que maravilha! Que maravilha, sua aula hoje vai ser muito melhor. Para com esse negócio de ser Ah, certinha. É horrível esse negócio de aluno nota 10. Então ele era muito humano, sabe? Ele era muito gostoso, assim. Então isso não foi nada difícil levar isso para o mundo da criança. Porque uhum, na realidade era ser como uh, abrir. Ok, você veio, que delícia, e tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Aí a criança fala, né? Não, não, sim. não sei o quê. E aí os outros, né? O que fazer com aquilo. Então eu fui, na realidade, desenvolvendo essa pesquisa com muita experiência. Porque desde que eu Uhum, cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar no Clube Alto de Pinheiros, que é um clube lindo, uhum, lá em Alto de Pinheiros. E, eu fui trabalhar com a Alice Leopoldo Silva, que era aluna do Klaus na época. tá.
E ela ia se casar e eu fui substituí-la, então foi ótimo, que aí comecei uma nova turma. Então eu comecei e trabalhei durante 26 anos Nossa. com dança contemporânea para criança, desenvolvida nesse espaço muito interessante do clube, com um teatro à disposição todos os anos. Então a gente fazia aula no teatro, a gente fazia aula na sala, a gente fazia aula no jardim, a gente fazia aula na piscina, a gente fazia aula no buraco de skate. Então a gente eu tive a oportunidade com crianças incríveis de experimentar vários lugares e de experimentar tudo que eu vivia com o Klaus, eu vivia com as crianças, eu escrevia e passava para ele, ó, isso deu certo, isso não deu certo. Olha, Klaus, esse negócio de deitar no início da aula não dá certo. Criança não quer deitar no início de aula. Então vamos lá, vamos cansar as crianças. Aí a gente chegou a essa conclusão, que tinha que cansar as crianças. Então a aula de criança, o começo era uma loucura, uma correria, um pegador. O Klaus também dava um pegador. Ele tinha um pegador que era aquele trabalho de você fugir um do outro. Todo mundo vai pegar, todo mundo vai fugir. Então, assim, eu acabava com as crianças no início da aula. Ótimo. Para gastar. Aí Tá. depois eu ia para o chão. Aquele Aí elas trabalho. pediam, pelo amor de Deus, eu quero descansar um pouco. Aí sim a gente entrava com um trabalho sensível, né? Ou com sementinhas para pôr nos olhos, para conseguir, porque a criança tem dificuldade de fechar os olhos, né? Uhum. Aí sim a gente entrava num trabalho de delicadezas, né? Mas tudo foi assim, experiência, foi na experiência mesmo, sabe? Tanto no meu Uhum. corpo e com as crianças. Foi bem interessante. Foi aí que eu conheci o Diogo, né? Que o Diogo me conheceu. Que, que, Tá. que foi muito legal, porque, assim, 26 anos eu formei várias pessoas interessantes da dança, né? O meu Diogo Granato, é isso? Diogo Granato. Ah, gente, eu não sabia disso. Que Diogo interessante. Granato, Aham. não sei se ele está aqui, mas eu mandei hoje o vídeo, hoje a gente conversou. Eu falei, venha, porque o Diogo começou a fazer dança comigo, porque a mãe do Diogo fazia dança comigo, a Laís. Bom, dei aula para todo Tá. mundo, já dei aula para o Pedro Granato e já dei aula para o próprio Granato. Porque era um clube de Que legal. elite. O Clube Alto de Pinheiros é um clube de elite. Então, assim, eu tinha Uhum. contato com crianças do Vera Cruz, do Santa Cruz, né? Crianças muito interessantes, muito intelectualizadas também. Diferentes das crianças que eu trabalhava lá em Itabirito. Porque as crianças Uhum. De Itabirito eram crianças de fazenda, crianças do Ah, interior, crianças que conheciam bichos. E isso já foi uma diferença muito forte para mim. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha momentos que eu falava, me doía, sabe? Que eu tinha saudades daquelas crianças. Porque são crianças uhum. diferentes. Crianças do interior de Minas, em Uhum. 1985, né? Muito diferente. Eu cheguei em São Paulo em 1986, das crianças de São Paulo que iam para Disney, né, que viajavam, que tinham motorista, que eram outros universos, né, que já tinham ido para Uhum. Nova York, que já tinham feito várias coisas, assistido balé assim, balé assado. Então também foi um contato assim com uma outra realidade. Sim, eu Também, imagino. também muito interessante, mas eu tive essa oportunidade de botar a mão nessa massa, sabe? Nessas crianças, nessas pessoas, e o prazer de ter um Diogo, de ter uma Suyá Ferlauto. Ah, Não é pouca uhum. gente, é gente muito bacana. A Júlia Rocha, que já foi minha aluna um pouco mais tarde, mas Tá. mais adolescente. A Nina Knudson, que trabalhou na Oswald. A Thalita Alcalá Vinagre, que já não veio
muito criança, mas veio adolescente. Uhum. A Carolina Noveleto, que hoje continua dando aula para criança. Acredito que ela deve ter toda uma memória, né, e uma lembrança de tudo isso que a gente trabalhou. A Ana Legal. Rizek Sheldon, que é uma figura incrível também. Então, assim, é, Uma geração, né? geração e uma educação continuada. Então, teve criança que eu peguei Uhum. muito pequenininha e que foi parar de fazer minha aula adolescente já e já começou na vida profissional. Que Então, muito demais. gostoso, sabe? Assim, ver uma Suiá, por exemplo, sabe? Improvisando desde pequena, né? E chegando a ficar esse ser lindo e incrível que ela ficou, assim, né? Né? Que Sim. desabrochou, assim, lógico, é filha de artista plástica, né? E não poderia dar em outra coisa, né? Volto lá para o Diogo. Na Sim. realidade, eu dava aula de dança contemporânea no clube. E o clube tinha o Aham. jazz e tinha o balé. Então, os meus alunos, na realidade, eram crianças que vinham de pais muito interessantes, né? Que eram aqueles pais que não Sim. queriam que o filho fosse nem para o jazz e nem para o Uhum. clássico. E aí acharam interessante a dança contemporânea. Então eram pais que ou faziam a Klaus ou já faziam minha aula do Klaus. Uhum. Eram psicanalistas, artista plástico, a Sofia de Sirac Sim. também, filha da Gabriela, que também era minha aluna. Então teve muita aula, assim, que a mãe fazia aula de adulto e a filha fazia a aula de criança. Que Então foi legal. uma Que legal. delícia, assim. Mas o princípio maior, assim, que eu levo, né, que eu trago comigo do trabalho com o Klaus é que você precisa ajudar a criança a ter corpo. Uhum. Se vira. Porque a criança precisa saber que ela tem um tamanho, né, que ela tem dimensões, que ela tem peso, que ela tem frente, que ela tem trás, que ela tem um lado, que ela tem outro, que ela tem em cima, Uhum. embaixo. Então era uma Sim. aula que era como a aula que ele dava mesmo. Né? Daí a gente criou um exercício de desenhar as crianças no chão, Ai, que lindo. que muita Aham. gente faz hoje. Eu fazia com todas as classes, desenhar o pé, desenhar a mão, e depois uma desenhar a outra. Então, assim, coisas que você vai. Que na realidade, assim, não é que eu criei um método fechado, porque assim como o Klaus, eu nunca fechei isso. Eu nunca Uhum. fechei, sabe? Mas são procedimentos, São né? O... muito, sim. Tá. E que na É. realidade, assim, esse fomento, esse último fomento que eu ganhei, que eu tive a oportunidade de abrir um ateliê de criação de solos. E quando eu vi aquele bando de gente linda no meu ateliê, eu falei: será que eu sei trabalhar com essas pessoas? Porque teve uma hora que eu falei: chega de trabalhar com criança. Tá. E aí, para trabalhar com essas pessoas no ateliê, eu fui lá no meu material com criança. E eu fiz exatamente com eles o que eu fazia com as crianças, para fazer com que eles se conhecessem, para que eles usassem o corpo como um transporte da ideia, né? Porque as crianças Uhum. ai, eu quero, teve uma menina que era maravilhosa, a Maia, ela falou: Beth, no final do ano eu quero voar. Eu, Ai, não, meu Deus. e eu assim, querendo alimentar e trazer os desejos, né? Tudo que eu queria era dar asas às imaginações, todas possíveis, né? Então, como é que eu ia fazer a Maia se sentir voando? Como isso seria possível?
Então você começa a descobrir maneiras, né, de ajudar essa criança a viver isso no corpo. Porque tudo que ela precisa, não Uhum. é que ela quer ficar voando, né? Ela quer buscar esse sentimento de liberdade, né? Essa sensação, né? Como é que você ajuda, né? Bom, e processos individuais mesmo, né? Nunca é um trabalho nunca tratar a criança como boiada, né? Como um todo. E também por ter turmas pequenas, eu nunca tive turmas enormes. Então, minhas turmas Uhum. eram, no muito, 10 crianças, 11 crianças, era uma turma lotada. Então, você tinha essa oportunidade de trabalhar individualmente com cada um, né, e Uhum. perceber o que cada um queria. Sim. Então, assim, eu tive agora revendo um pouco para aquecer a nossa conversa, eu comecei a arrumar, eu comecei a arrumar Os tudo que eu tenho, materiais. todo o meu material de dança, porque até eu acho que eu vou escrever um livro, sabe? Vou escrever alguma coisa, porque eu acho que eu preciso deixar isso. Ai, que lindo suscitar isso. Muito legal. Até o André estava aqui citando que tem muito registro, né, Beth, desses momentos, tanto em vídeo. Então, depois a gente pode, nos stories, você me mandou várias imagens, né, super lindas. Eu vou repostar algumas nos stories para deixar um pouquinho esse gostinho para vocês verem aí um pouco dos registros que a Beth foi levantando, né, para a gente fazer essa live. E realmente, né, Beth, quando você falou, Thalita, eu gostaria de falar, você foi trazendo tanto material, né? Você Foi. foi ali resgatando, acho que abrindo aquela gaveta e falando, olha, Thalita, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. E eu acho que, nossa, estão aqui dizendo, livro sim, eu acho que, Beth, Uhum. seria assim, um presente, né? Poder ler e se debruçar sobre isso que você está falando de uma forma mais na escrita, né? E, obviamente, também conhecer um pouco mais desses procedimentos, porque eu tenho certeza que muitos dos educadores, professores, às vezes têm dificuldade, né, de acessar um lugar do ensino que tem espaço para isso, né, Beth? Da liberdade, né, da criança se colocar, porque não é algo que a gente tem, assim, né, algo que a gente tem em grande massa, digamos, né, na nossa formação, né? Eu Sim. mesma, eu comecei a dançar com 7 anos, né? Mas aquela formação mais tradicional do balé clássico, né? Em que tem uma hierarquia, né? O professor mostra, você reproduz. E aí acaba que esses alunos que viram profissionais vão reproduzindo esses formatos, que não tem nada de errado, mas não tem espaço para conhecer outros procedimentos, né? Então, Sim. acho que essas lives também é esse desejo, né, de abrir possibilidades e outros universos para esses profissionais conseguirem achar, né, brechas, né, para a E criança se colocar. saber que trabalhar com liberdade é importante. E tinha mães que chegavam na minha aula e falavam, Beth, não estou entendendo. Eu saio daqui, deixo minha filha, tá uma bagunça. E eu volto, tá uma bagunça. Eu falava, olha, me desculpe, mas é mais ou menos por aí, assim, que eu deixava mesmo uma certa bagunça, sabe? E olha que eu sou Sim, sim. virginiana, eu sou super organizada. Mas eu precisava daquele caos, né, da brincadeira, para depois encontrar alguma coisa. Uhum. Então, Sim. às vezes a gente fica que, né, quem dá aula em escola, às vezes é uma tristeza, né? Você tem uma orientadora, né? Tem alguém que te fala, não, você tem que fazer isso. No final do ano, aí elas vão ter que dançar assim ou fazer aquilo. Vamos fazer, sei lá, uma Ai, coreografia. ótimo tema isso. Não, não tinha isso, sabe? Eu trabalhei assim, Klaus era meu orientador,
meu mentor, e eu tinha uma liberdade de ir deixando as crianças me levarem. E assim começava o ano de uma forma muito livre. E às vezes tinha uma turma do Santa, por exemplo, elas estavam estudando literatura. E aí Uhum. começavam a trazer, sabe, poesias. E aí, então, se essa turma está tão interessada, vamos fazer poesia. E assim, a gente ia trabalhando, saía tudo delas. Eu não fazia nada praticamente, né? Eu ficava numa escuta absurda, né, de todo mundo, tentando fazer com que o grupo tivesse uma interação. Isso sim, eu tinha o maior cuidado de ninguém sofrer, porque criança é cruel, né? Tem, né, o bullying mesmo. Então, como eu poderia acolher todo mundo e fazer conversar, Uhum. né? Mas eu ficava de olho em coisas que, na necessidade deles, coisas que eram fundamentais para aquele momento, que se a gente entrasse, a gente ia ter material. Então, os meus espetáculos, assim, eram espetáculos muito de esquerda, sabe? Assim, não tinha ninguém com fantasias caras e maravilhosas, era às vezes o casaco do pai, ou a roupa da mãe, ou no máximo fazia um vestidinho que depois dava para usar, né? Porque não era essa a história, mas as crianças eram de uma felicidade, numa alegria, sabe? E o erro, tudo bem, sabe? Você ensaiava, mas na hora, tudo bem. Então era muito gostoso, assim, era um jeito assim de os programas eram feitos pelas crianças. Eu tenho assim vários programas com desenhos Ai, que lindos, legal. sabe? Desde os figurinos, a gente pesquisava Ai, figurino. Beth, isso tem que vir para o público, né? Vamos pensar aí em formas de trazer esse acervo também pelo Museu da Dança. Sim, Beth, fala. esse é um tema que aqui eu vi que várias pessoas colocaram. Desculpa, pessoal, coloquem no ponto de interrogação, porque a pessoa tem dificuldade de ler essas letrinhas, mas eu vi que uma questão que foi levantada aqui é a questão da imposição coreográfica, que muitos educadores e professores têm. Ah, é dia da junina, então tem que fazer. E aí isso às vezes interrompe um processo que é mais orgânico, né? O que você, Beth, com essa sua experiência, daria de dicas, né, para trabalhar com esse universo que às vezes tem essa exigência de um resultado para mostrar para o pai, para a mãe, para a avó, né? Tem toda essa questão que é exigido, né, do profissional esse resultado, mas que nem sempre está alinhado com o processo dentro de sala de aula, né? O que você poderia trazer aí para alimentar isso, esse caldo aqui que a gente está falando? Eu acho que é um assunto assim bem delicado isso, né? De ter que fazer algo com criança. Para mim, acho bem difícil, mas eu entraria assim, sei lá, coisas que pela minha experiência, por exemplo, era carnaval. Aliás, era aniversário do clube e o clube me pediu para fazer uma coreografia em homenagem ao aniversário do clube. Um problema na minha mão. Porque o balé clássico, ok, levava uma cena lá das bailarinas, Uhum. né, muito bonitinho, os pais iam achar lindo, ok. O jazz também, entrar com uma coisa bem jazz. E a dança contemporânea, né? O que vamos fazer? Daí eu jogo para a criança. Eu dou total, sabe? Eu acho que a criança tem um poder incrível. E eu acredito muito na criança, sabe? O olhar da criança. Então eu jogaria para a criança: olha, temos que fazer isso. O que vocês acham? O que vocês fariam? E assim, deixa os absurdos virem, porque os absurdos são maravilhosos.
né? Então, eu daria essa. Eu traria para a criança: olha, é festa junina e a gente vai ter que fazer uma dança. O que vocês querem dançar? Ah, nós não Uhum. gostamos dessa dança, não. Acho aquela roupa horrorosa. Nós queremos fazer uma coisa punk. Faz a coisa punk, sabe? Sei lá. Porque é horrível você pegar uma criança, eu acho uma sacanagem você pegar a criança, vestir ela de alguma coisa e colocar, Uhum. sabe? Eu acho que isso é uma porta para um trauma, para um problema muito sério, para a criança nunca mais querer dançar, para nunca mais querer subir num palco, para ela nunca mais querer ter um contato com arte, sabe? Para ela fechar Uhum. portas. Porque é muito sério você ter que fazer algo que você não gosta e principalmente entrar em cena, né, com algo Ai, já é muito difícil. É um ai, sofrimento, super. né, um exercício de se expor. Então, se essa criança não estiver muito feliz Uhum. naquilo que ela está fazendo, se ela não estiver muito fundamentada naquilo, né, ela não fez uma pesquisa dela, ela, Sim. aquilo vai ficar muito vazio. E aí ela vai errar, e a música vai para um lado, a criança vai para o outro, entendeu? Então, o que fazer? Eu acho uma pena, assim, eu acho que o ensino da dança assim, na escola, eu acho que ok, ele deve fazer parte das festas anuais, né? Mas com uma tolerância muito grande e que parta do universo da criança, porque senão é muito complicado e é muito sério, Total, né? total. Nossa, tem cada episódio na minha família que chega assim a ser hilário, né? Porque o meu irmão, por exemplo, ele não tem assim talento nenhum para essa questão, ele não queria, ele não tinha, e forçavam ele aí, né? Com aqueles figurinos, enfim, pintando o rosto. Então, é esse lugar mesmo, né? Uma imposição que às vezes não corresponde a nada para a criança, né? Pode até virar um trauma, como muitos disseram aqui, E né? é Ser com foco traumático no assim como. adulto, né? Para pai e mãe, Isso! para Ai, vovó, Beth, que eu acho que você falou uma coisa. né? O foco não está na criança, está no adulto. Com o prazer, né? Então, se ela não tiver muito orgulhosa, né, daquilo que ela vai fazer, muito segura, ela vai sofrer muito. É um sofrimento muito grande isso. Então, não interessa. Uhum. Não interessa. Mesmo assim, muitas vezes eu já criança, a mãe liga e fala: Beth, minha filha não vai dançar, ela tá com febre. Falei: normal, não tem problema. Mas vá com ela, quem sabe ela quer. Aí, de repente, a criança, quando eu vi, ela já estava lá. Né? Uhum. Então, é muito. Para a gente é difícil, né? A gente fica tão ansioso. Hoje eu passei o dia com Para quem fez escolha, né? A eu escolha passei de o dia trabalhar com o com isso. livrinho do Klaus, sabe? Ai, Klaus, fala uma coisa para mim, sabe? Assim, né? Imagina entrar em cena, né? Viver algo que ela nunca viveu. Então, se isso não for feito da melhor maneira possível, isso não tem sentido. E se não tem sentido, Uhum. não vale a pena. Tem que fazer muito sentido para a criança, muito. Legal. Muito bom. Eu vou abrir aqui a caixinha de perguntas, estou até curiosa, mas eu acho que eu estou abrindo e tem, acho que mais depoimentos até do que perguntas. Ai, lê para mim. Aqui, eu vou colocar, vai aparecer na tela. Olha, Beth, que honra te conhecer e ouvir sua história. Gostaria de saber se você tem algum material escrito para compartilhar. Olha aí, já até falamos da ideia do livro, né? Quer dizer, Beth falou da ideia do livro, né? Eu Muito tenho legal. Essa aquele é Opa. material do livro com a Geórgia,
que foi um projeto do Balão de Dança. A Geórgia reuniu 11 professores de dança contemporânea para criança. Ah, E foi um projeto lindo, que a gente ficou meses se encontrando e conversando, e com a Ucha. Ah, foi lindo. Bom, e todo mundo tem esse passou aqui. livro que se chama Põe o Dedo Aqui. E lá no livro eu escolhi escrever sobre o processo criativo em dança contemporânea para crianças. E é um artigo bem bonito, assim, hoje eu reli também esse artigo. Mas eu tenho, assim, eu tenho muitas coisas escritas e um desejo de que isso vire um livro. Eu tenho um livro para criança também, que é a história que é inspirado na Suiá, que é a história de Que uma lindo! criança que fecha os olhos. E a mãe da Suiá é a ilustradora, que ela é uma artista plástica incrível, né? A Cris. E que também fez Klaus a vida inteira, né? E a história de uma criança que fecha os olhos e entra em contato com o mundo interno dela. Que lindo, É lindo esse Beth. livro. E ele precisa sair, eu preciso uma hora ganhar um PROAC, assim, para botar esse livro na roda, porque Ou algum editor aqui, gente. Vamos mobilizar as editoras aqui. Beth está querendo. Se alguém tá aqui, ó, temos pronto. 50 pessoas na live. Vamos lá. Tá Beth, pronto o livro. tá pronto, vamos lançar, gente. Deixa eu abrir mais aqui, Beth. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Paula. Beth, você tem planos de dar cursos sobre este tema para educadores? Olha, então, eu tenho sim, eu acho essa pergunta é ótima. E eu já dei alguns cursos na minha vida, eu já dei vários cursos na Oswald para educadores, assim, cursos com 50 pessoas, 60 pessoas, que foi lindo, sabe? Na verdade, é uma troca, né? Onde eu trouxe várias questões, eu trouxe a questão musical também, que foi bem interessante com o Bruno Monteiro, que é um pianista que eu trabalhei bastante. E, eu quero continuar. Assim, quando eu parei de dar aula para criança, eu parei porque eu estava me sentindo sem energia para a criança, para falar a verdade. Porque você precisa ter muita energia, você precisa chegar lá com alegria, você não pode ter preguiça de dar estrela, virar cambalhota e vamos lá, entendeu? Porque dar aula para criança igual vó, eu não acho que seja legal. Eu acho que você tem que estar ali junto, né? Pegar, abraçar, rolar. E eu fiz muito isso. Então eu comecei a sentir que eu estava sem energia para a criança, para essa vitalidade da criança. Então eu comecei a trabalhar com algumas pessoas. Então aí entrou a Thalita, a gente trabalhou junto, foi uma delícia, a Thalita Vinagre. A Nina trabalhou comigo um tempão também, que foi muito gostoso. A Alice. Algumas pessoas que começaram, que eu fazia uma supervisão, mas que as pessoas trabalhavam. Eu ajudava, Legal. mas depois chegou uma hora eu fiquei com vontade de entrar nessa pesquisa com adulto, com artistas. Porque a criança, ela pode ser uma criança artista, mas ela é criança, né? Então tem uma hora que você tem que super respeitar, é um limite, e você não pode. E adulto não, eu tava com vontade de pegar para valer, sabe? Então eu deixei esse trabalho com criança e entrei mais no universo de criação. Foi aí que eu criei o núcleo de pesquisa, o núcleo Pausa, né? E comecei a desenvolver mais nesse sentido. Mas eu adoro trabalhar com criança, assim, e na verdade assim, eu não tive filha, mas eu sinto assim que eu tenho muitas filhas
sabe? Assim, eu adoro E tem bastante menina. delas aqui, É, mandando então, beijos, eu passando. adoro as meninas, o universo feminino, eu gosto, sabe, dessas. Então, assim, essas meninas da minha vida, assim, foi delicioso. E tenho vontade, sim, de trabalhar e fazer essa consultoria, acho que é super bacana, e de levantar questões, de experimentar, adoraria, assim. Eu já fiz algumas vezes, mas Ué, sou vamos super pensar aqui aberta. um curso pelo Mood. Vamos pensar, Olha, faria né, Beth? eu não me inscrevi porque foi na época do final do fomento e eu assim, eu não tinha condições de pensar em mais nada. Mas assim, eu estou super à disposição, tá? Boa, já estou aqui pensando aqui para a gente lançar em breve. É uma Voltaremos aqui com. obrigação que eu tenho, sabe, com o Klaus. Quando eu te pedi para Sim. minha entrevista, Thalita, porque eu quero falar do Klaus, Ah, sabe? Eu eu quero vou. pôr Oh, esse trabalho mesmo, porque vamos falar. eu tenho isso com o Ai, Klaus, Beth. assim, que foi lindo na minha vida. Thalita, Thalita Alcalá, falamos dela algumas vezes. O trabalho da Beth é muito importante. As mais de 20 mostras que ela organizou eram preciosidades. Reconhecimento do ser, calma aí que para mim é difícil ler a continuidade, do ser criança. Gostaria de ouvir a Beth falar sobre a linguagem da improvisação como experiência. Isso, Thalita? Eu não consigo subir o finalzinho aqui. eu só vi até preciosidade. É, Deve ser. é. Ah, Gostaria de ouvir a Beth falar um pouquinho da linguagem da improvisação. Talvez seja isso. sim. Da improvisação para criança. Eu acho. Não é muito diferente, viu, para nós adultos. Sim. Primeiro é você sentir o momento da criança, né? O que faz sentido para a criança. Né? Uhum. Uma vez, num curso de consultoria, a professora veio e falou: porque eu tinha que fazer uma coreografia anos 60 com as crianças. Aí eu falei: mas escuta aqui, você viveu os anos 60? Ela não. Então, se você não viveu os anos 60, e se a criança não sabe o que foi os anos 60, como é que você vai pôr a criança dançando estúpido cupido de vestidinho rodado, né? Então não faz sentido para essa criança. Mas se você trouxer, sei lá, um sapato de salto, toda criança, meninos e meninas, Uhum. vão achar aquilo interessantíssimo. Um sapato de salto, né? Uma sapatilha de ponta, ou então você traz vários tipos de sapatos. Pronto, você já pode estar entrando em universos, porém, que façam sentido. E aí ela vai. É brincar, Uhum. improvisar é brincar. Né? A gente, adulto, improvisa porque brincou, que volta de novo no pensamento do Klaus, né? Não faça, não crie repetidores de passos, né? Crie criadores. Se você investir Sim. em criadores, né? Se você propõe para a criança uma improvisação que está dentro do universo do desejo dela, das escolhas dela, ela vai desenvolver algo ali. Ela vai te Uhum. surpreender de um jeito incrível, né? Então a improvisação ela entra aí e você aproveitar. Esse professor que não pode fazer plano de aula. Não dá para fazer Uhum. plano de aula com criança. Eu fui aprender isso muito depois. É lógico que você tem que ter várias aulas no bolso, né? No meu tempo, Uhum. você tinha que levar os CDs, né? Você levava uma sacola de CDs, uma mala de Sim. fantasias. Eu sempre trabalhei com fantasias, muitas fantasias. Então, o esqueleto, livrinhos, né? Eu ia para todos os lados. De repente, o que vai funcionar? Eu não sei.
Alguém está falando alguma coisa. Sim. Lembro da Beth trazendo as falas do Klaus nas aulas. Gente, ele mudou tudo hoje. Tudo muito vivo. Carolina Ah, cara. Noveleto. Beth, Oi. estamos acabando a live. A gente só tem mais alguns segundos. Ai, como passar rápido e o Passou super desejo de querer rápido. te ouvir mais. E o desejo de todos aqui dizendo que querem um curso, que querem ver seus livros, né? Só quer ver esse livro que seja publicado, enfim. Vamos pensar aí nessa reverberação, né? Nessa Vamos, parceria que vamos. começa aqui pela live, inclusive solicitado por você, e agora que eu vou ficar atrás de você, quem vai ficar atrás de você sou eu, Beth. Eu fiz Beth, assim, super Thalita, obrigada. lembra de Tô mim? aqui. Beth, deixo minha super gratidão. Agradeço a todos os presentes. Lembrando que a gente tem as aulas com o método da Zélia, tá em promoção, então entrem lá nas aulas online, tá com 40% de desconto nesse mês das crianças para vocês verem alguns dos procedimentos. E em breve trazemos Beth também para falar sobre isso, mas já tem ali a Zélia. Vários agradecimentos aqui. Deixo a última palavra com você. Você tem 30 segundos, Beth, então, Uau! para você se Eu despedir. quero agradecer essa oportunidade, agradecer mais uma vez ao Klaus por tudo que ele abriu na minha vida. E, bom, e é isso, agradecer o André Canadá, que foi meu cenógrafo durante todo esse tempo, ao Sandro Miano, que foi Lindo. meu fotógrafo, e eu tenho registros lindos, maravilhosos. A Liz, que eu esqueci de falar, a Liz Rezende, que trabalhou comigo há muito tempo em São Paulo, com criança, desde Minas Gerais. E gente, a todos que estão aqui, muito obrigada. E a todas as crianças da minha vida. Ai, que lindo, Beth. Gratidão. Um grande beijo e a gente volta, quem sabe, com muitas novidades aí dessa Sim, parceria. Muito sim, sim. obrigada. Pessoal, vou encerrar e vou deixar salvo. Compartilhem com todos para chegar em mais pessoas essa linda live aqui. Beijo, Beth. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Boa Tchau, noite. tchau. Até. Boa noite.